passo a palavra ao advogado do interrogado, doutor Demóstenes Torres. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência, ministro Luiz Fux, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seus assessores procuradores da República, senhora serventuária do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, meus colegas advogados, senhores acusados. Ministro, eu pedi a questão de ordem naquele instante porque entendi que Vossa Excelência tinha feito um equívoco quanto à citação, só por essa razão. Porque Vossa Excelência disse que Freire Gomes falou que o nosso Almir Garnier teria, na reunião do dia 7, colocado as tropas à disposição. E, na realidade, o que diz Freire Gomes é o seguinte: eu não me lembro de nenhuma reação nem do ministro, muito menos do almirante Garnier. E depois saímos dali e voltamos a reunir outras vezes. Então, era só para consignar que nessa data, pode ter sido em outra data, mas no depoimento não consta que o almirante Garnier tenha colocado no dia 7 de setembro as tropas à disposição. Almirante, o brigadeiro Batista Júnior disse que nessas reuniões que os senhores tiveram, o senhor demonstrava uma passividade. O senhor pode dizer o que é essa passividade? O senhor pode relatar, pode nos traduzir o que isso significa? Senhor ministro, só um minuto, posso responder? Por intermédio de Vossa Excelência. Se o doutor advogado, se for ler as reperguntas do dia 19/5 do general Freire Gomes, quando eu leio a parte que ele disse na polícia, que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico. Se recorda que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República, foi o próprio Freire Gomes que disse. Sim. Pode responder, por favor. Sem tropas. Senhor. Senhor ministro, eu, com relação à pergunta do doutor Demóstenes, eu posso, de novo, inferir. Porque, até em alguns depoimentos, o brigadeiro Batista Júnior mesmo, ele diz que, vou usar uma expressão coloquial, ele vendeu ideia para o general Heleno muito mais experiente que todos nós, vendeu ideia para o general Heleno e ele disse isso e aquilo para A, B ou C. Em nossas reuniões, não essas aí, até outras anteriores, ele tinha a ideia de que podia dar assessoramento político ao presidente. Eu achava aquilo tão desnecessário, no sentido de que, não, presidente, o senhor tem que ter um plano de comunicação melhor, o senhor tem que... Eu não era assessor do presidente, eu era o comandante da Marinha. Então, a mim, só interessava ou só interessaria alguma coisa caso eu recebesse, doutor Demóstenes, alguma ordem, alguma orientação para agir de alguma maneira. Fora isso, eu preferia me manter calado, porque, como disse o próprio doutor Demóstenes um dia em audiência ao senhor, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Doutor Demóstenes. Sobre fraude nas eleições, o brigadeiro Batista Júnior diz que no dia 1º de novembro, ele, o senhor e mais o Freire Gomes, o general, não me recordo se o ministro, foram até o presidente da República dizendo que a conclusão dos senhores três é que não havia fraude nas eleições. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O ministro certamente estava presente, até porque essa atividade era diretamente ligada a ele e nós o acompanhamos para ouvi-lo, apresentar ao presidente o resultado.
Por intermédio de Vossa Excelência, eu perguntaria ao almirante Garnier se no dia 9 de novembro eles entregaram o relatório ao presidente que concluía que não havia fraude. Por favor, almirante. 9 de novembro. Eu não lembro exatamente da data, mas lembro que foi no início de novembro que nós entregamos o relatório ao presidente. Quer dizer, o ministro entregava e nós acompanhávamos por compormos a comissão. A nota do dia 11 de novembro, o colaborador disse que, primeiramente, ela foi realizada a mando de Jair Bolsonaro. Ontem ele já disse que não tinha tanta certeza de quem mandou. Mas os dois outros comandantes disseram que essa nota surgiu pela iniciativa dos senhores. O senhor pode dizer quem foi que teve a ideia de fazer essa nota e se o presidente Jair Bolsonaro mandou os senhores elaborarem essa nota? Por favor. Senhor ministro, a iniciativa, a mim, aconteceu por intermédio do general Freire Gomes. Tanto que nós tivemos reuniões, tivemos uma reunião na casa dele, ele nos convidou na véspera dessa, onde ele apresentou essa minuta. A preocupação maior era dele, porque era onde havia realmente muita gente concentrada, gente de fora, né, civis, e ele, para mim, foi o autor da iniciativa à qual eu aderi e concordei com a iniciativa dele. Eu não tenho como dizer se o presidente deu essa ordem. A mim, não deu. Pois não. Doutor Demóstenes. No dia 5 de julho de 2022, o senhor participou da reunião promovida pelo presidente Bolsonaro? Por favor. O senhor se refere à reunião ministerial que foi gravada e publicada aí pelo excelente trabalho que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República fizeram sobre esse inquérito, certo? Sim. Eu não estava presente nessa reunião. Nessa reunião estavam os outros dois comandantes, mas eu estava em missão, provavelmente no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Salvo engano, a Marinha estava representada pelo secretário. Sim, senhor, havia um almirante de esquadra que estava presente, não eu. Exato. Nesses 250 milhões, por intermédio de Vossa Excelência, de mensagens recebidas e enviadas, analisadas pela Polícia Federal, tem pelo menos uma mensagem que o senhor enviou ou uma que o senhor recebeu durante esse período de conturbação? Senhor, eu não acredito, doutor Demóstenes, que o depoente tenha analisado as 250 milhões de mensagens. Então, ficaria difícil para ele, mas, por favor. Senhor ministro, o senhor leu meus pensamentos. O que eu ia dizer é que eu não vi nem no relatório da Polícia Federal, nem na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que eu tive, por dever de ofício, a necessidade de ler, qualquer referência a qualquer citação, áudio, telefonema, mensagem de texto minha. Uma última pergunta, Excelência. Perguntaria ao almirante Garnier a quantos governos ele serviu e a quantos ministros ele foi subordinado, ministro da Defesa. Por favor. Eu servi com muito orgulho e sempre com a mesma lealdade no Ministério. Talvez eu seja o oficial general que tem mais tempo de serviço no Ministério da Defesa. Servi a primeira vez quando o então ministro Jobim era o ministro da Defesa, ocupava o cargo de assessor de um dos 4 estrelas que assessorava ele. Depois eu servi no governo Dilma aos ministros, diretamente
eu era assessor militar dos ministros Celso Amorim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. E, por fim, fui secretário-geral no governo Bolsonaro e depois comandante da Marinha. Então, tenho um longo período de serviços a diversos governos e autoridades da República. Muito bem, muito obrigado, Excelência.